Olá, tudo bem? É um prazer estar com você onde você está. A nossa meditação está no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 11. Certa vez, Jesus, juntos com seus discípulos, passando em frente ao templo, ele lembrou de uma parábola e ele queria passar lições para as pessoas que estavam ouvindo. Jesus queria passar lições para as pessoas que precisavam ouvir, para as pessoas que se achavam melhor do que as outras, e ele vai contar esta parábola. Jesus contou dizendo que certo tempo, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. 2 pessoas diferentes, 2 profissões diferentes. O cobrador de impostos cobrava mais do que devia, trabalhava para o Império Romano e cobrava muito mais do que era devido. O fariseu, por sua vez, era alguém importante, era alguém que seguia as regras à risca, era alguém que se achava melhor do que os demais. E Jesus continua dizendo que aquele fariseu, ele posto em pé, ele vai dizer algumas palavras, me acompanha aí a partir do versículo 11. Ele diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, ainda estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar a cabeça, nem os olhos, mas ele batia no próprio peito e ele dizia: ó Deus, sê princípio a mim, pecador. Jesus continua dizendo que aquele publicano, ele desce justificado. E Jesus continua dizendo que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será engrandecido. Jesus queria passar uma lição para aquelas pessoas dizendo que ninguém era melhor que ninguém diante dos olhos de Deus poderia se achar melhor do que o outro. Jesus contou esta parábola porque justamente no contexto as pessoas faziam essas separações. A própria sociedade fazia essas acepções, mas Jesus queria ensinar para todos que aos olhos do Pai todos nós somos iguais. E Jesus continua dizendo que aquele que mal olhava para o céu, aquele que vivia cobrando, aquele que não fazia o que era correto, aquele que de fato num templo, diante de Deus, procurava não ser reconhecido por Deus, não ser reconhecido pelas pessoas, mas buscava em seu arrependimento o perdão. Já o fariseu, ele procurava se achar diante de Deus como uma pessoa grandiosa, como uma pessoa a receber elogios não só do próprio Deus, mas das pessoas. E Jesus continua nos ensinando que no reino dos céus, ao invés de ser servido, nós precisamos servir. Se você quer ser maior no reino de Deus, você precisa servir ao invés de ser servido. Jesus nos deixa uma grande lição dizendo que não precisamos ser melhor do que o outro. Talvez aquelas coisas que você possui, talvez as coisas materiais deste mundo, talvez te coloque numa posição maior do que o outro, mas lembre-se que aos olhos de Deus todos nós somos iguais. Jesus tratou a todos com igualdade. Jesus não fez distinção se era rico, se era pobre, se andava, se não andava, mas o próprio Jesus tratou a todos com amor. Neste momento eu gostaria de falar para você que se acha melhor do que os outros. Neste momento eu gostaria de falar para você que muitas vezes tem um carro melhor, tem uma casa melhor, ou até mesmo dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, pelo cargo que você exerce, talvez seja melhor do que os demais. Quero falar para você que não se sente como um fariseu, mas se sente como um publicano, que nem tem condições, nem tem vontade muitas vezes de olhar para cima porque se sente pecador. Ainda que você não consiga olhar para o céu, saiba de uma coisa: arrependa-se, coloque o seu coração nas mãos de Deus e eu tenho certeza que da forma como você se humilha, você será engrandecido. Não seja como um fariseu procurando ser engrandecido, mas se humilhe diante de Deus para que Ele te engrandeça. Neste momento quero convidar você a orar junto comigo. Querido Deus, coloca no nosso coração o desejo de não sermos melhores que os outros. Coloca na nossa vida, no nosso estilo de vida, o desejo de não ser melhor que o nosso próximo, de não ser melhor do que o nosso vizinho, mas coloca no nosso coração o desejo de te servir e servir as pessoas que estão ao nosso redor. Que possamos diante de Ti nos humilharmos a cada dia,
Que possamos, Senhor, fazer como esse publicano fez, muitas vezes sem olhar para o próprio céu, muitas vezes sem olhar para cima, mas batendo no próprio peito dizendo: Senhor, se necessário for, tenha misericórdia de nós. Mais uma vez, Senhor, te pedimos que tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes temos nos engrandecido com as coisas que possuímos. Tira de nós, Senhor, esse orgulho, tira de nós, Senhor, essa prepotência, que possamos nos acharmos diante de Ti com fidelidade, que possamos ser achados diante de Ti sendo pessoas humildes, que a partir do momento, Senhor, que nos humilharmos diante de Ti, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos engrandeça para a Tua causa. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, você pode até se engrandecer diante dos homens, mas jamais será engrandecido desta forma diante do Pai Celestial. Por isso tenho o desejo de se humilhar sempre diante do Pai. Tenho o desejo de servir ao invés de ser servido. Que eu tenho certeza que dessa maneira Deus fará grandes coisas através de você. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com pessoas próximas a você. Compartilhe com pessoas que precisam ouvir desta mensagem. E não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar recebendo as notificações. E nos vemos na próxima meditação semanal. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.